Olá, Montanha. Aqui é a Lena, de Nova York. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Pode um corpo físico ser usado para dois espíritos encarnarem? Por exemplo, um espírito até os 18 anos. E aí existe um acidente, um coma, um estado de coma, e quando acordar outro espírito no mesmo corpo? Obrigado. Olá, Lena, muito obrigado pela sua pergunta. Agradecemos mais uma vez a todos que têm enviado as perguntas e mais uma vez fica o convite para que todos continuem nos enviando suas dúvidas para que nós possamos fazer mais vídeos como este. Não se esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo e compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Bom, respondendo de forma bem direta a pergunta da Lena, não é possível a mudança de espírito durante a vida, nem mesmo com a morte do corpo. O espírito desencarna, fica o corpo e outro encarna naquele corpo para dar continuidade a uma vida naquele corpo. Isso não é possível. Nós podemos dizer que os espíritos não aceitam o corpo de segunda mão, nem seminovo. Não é possível que isso ocorra nem mesmo com bebês. Várias obras espíritas explicam por que não é possível esse tipo de, vamos chamar de movimento ou troca de espíritos durante a vida. Começando, como sempre, pela nossa base, o Livro dos Espíritos. Lá na questão 344, Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta ela é muito clara e deixa bem clara a força como é essa ligação. Veja a resposta dos espíritos. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então veja que há um processo complexo de união do espírito com aquele corpo que o espírito vai habitar. Também no livro A Gênese, outra obra de Allan Kardec, lá no capítulo 11, no item 18, diz o seguinte: quando o espírito tem que encarnar num corpo humano em vias de formação, ou seja, quando o corpo ainda está se formando, lá no início da vida, um laço fluídico, que é uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen, que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germen se desenvolve, o laço se encurta, sob a influência do princípio vito-material do germe. O perispírito se une, molécula a molécula, ao corpo em formação, donde se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Então veja como é forte essa união do espírito ao corpo que o habita. É muito mais do que uma roupagem, onde cabe ali mais do que um espírito diferente. Isso não ocorre. O corpo físico é basicamente moldado para aquele espírito em específico. Com relação aos processos mediúnicos, é muito comum nós imaginarmos que o espírito incorpora no médium, ou seja, o espírito entra no corpo do médium. Tem até filmes que mostram essa concepção, né? O espírito mergulha para dentro do corpo e fica ali dentro controlando o corpo como se esse fosse um fantoche. Mas na realidade não é o que ocorre. O que ocorre num processo mediúnico, quando há uma comunicação mediúnica, é uma conexão mental, onde a mente do espírito se conecta à mente do médium. Não há como entrar outro espírito, embarcar como se embarca num veículo. Isso não é possível. Imaginemos ainda uma outra situação. A pessoa despertar do coma e ser outra pessoa. Imagine a reação da família não encontrando mais o seu ente querido, encontrando ali outro espírito, com gostos diferentes, comportamentos diferentes, atitudes, posturas completamente diferentes. Isso porque estes são atributos do espírito e não do corpo físico. Então, todo comportamento seria diferente. A família ficaria apavorada. Eu já não reconheço mais. Seria o mesmo corpo, mas outro espírito, com gostos, com comportamentos, com absolutamente tudo diferente.
Para finalizar, André Luiz nos traz uma informação importante no livro Entre o Céu e a Terra, psicografia de Chico Xavier. Ele diz assim: o útero funciona como um vaso de elevado poder magnético ou um molde vivo destinado à fundição e refundição de formas ao sopro do Criador da bondade divina. Ou seja, sem a vida intrauterina, o princípio da vida ali intrauterina, não há como unir o corpo ao perispírito. Que Jesus nos abençoe a todos.